Bem-vindos à segunda parte do podcast sobre as principais dúvidas sobre o câncer de mama, nos episódios especiais do Outubro Rosa, do GeonCast, o podcast do Geon. Damos as boas-vindas para o nosso convidado, o médico mastologista Dr. Márcio Marcondes. Eu sou Ana Paula, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do Geon. Olá, sou Ana Carolina, também sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e sou membro do Geon. E para começar essa segunda parte do podcast, a gente queria trazer algumas perguntas que foram feitas lá no nosso Instagram, o Instagram da Liga, em uma caixinha de perguntas que a gente fez sobre o câncer de mama. Doutor Márcio, nos foi perguntado se a retirada das mamas é indicada como prevenção em caso de histórico familiar de câncer, ou seja, aquele caso onde várias pessoas da sua família têm o câncer de mama. O senhor pode explicar um pouquinho sobre esse assunto e falar para a gente se a retirada ela vai ser indicada? Boa noite, pessoal, tudo bem? A respeito dessa situação da retirada do seio, como prevenção, a resposta é sim e não. Como assim? Alguns pacientes, a maioria, na verdade, 80% da população vai ter câncer de mama de forma, a gente chama de forma aleatória. Não faz parte de grupos familiares fortes com câncer de mama. Mas mesmo você tendo vários casos de câncer de mama na família, hoje a Sociedade Brasileira de Mastologia, os principais grupos oncológicos no mundo, têm orientado que somente em alguns casos específicos, bem específicos, pacientes teriam benefício da retirada da mama sadia, como prevenção. Como assim? Hoje se sabe que a principal mutação genética que levaria a um alto risco dessa paciente ter um câncer de mama bilateral, um câncer de mama na outra mama que é sadia, o principal fator genético seria a mutação BRCA1 e BRCA2. Então, digamos, se a paciente tem vários casos na família de câncer de mama, e aí, doutor, eu quero tirar minha mama porque minha família tem vários casos. Mas se essa paciente ela não tem a mutação genética, porque a mutação é uma coisa que você pode passar de pai para filho, mas não necessariamente todos os parentes vão ter aquela mutação. Somente os parentes que tiverem a mutação BRCA1 ou BRCA2 é que terão o risco de ter um câncer de mama ou câncer de mama bilateral. Então, o que é que a gente costuma orientar? Mulheres com um alto risco familiar, com vários casos na família de câncer de mama, devem fazer teste de mutação genética, pesquisa de mutação genética. É um painel onde ele estuda os principais genes para câncer de mama, que aumenta o risco para câncer de mama. Dentre eles, desses genes, tem o gene BRCA1 e BRCA2. Existem outros genes de alto risco, PALB2, mutação para lifraumene, existem outros riscos de outras mutações para alto risco. Mas hoje a recomendação é, se essas pacientes fizerem o teste e der que tem a mutação BRCA1 e BRCA2, para essas pacientes com o teste confirmado, essas pacientes podem sim ser beneficiadas pela retirada, pela mastectomia profilática. A mastectomia que seria retirada da mama sadia, tá? Então, isso acontece, eu sei que o medo do câncer é uma coisa horrível, assim, as pacientes muitas vezes não dormem bem, não vivem bem, com medo o tempo inteiro de ter um câncer, mas a gente tem que ter muito pé no chão quando conversar com as nossas pacientes para mostrar para elas se de fato elas têm esse risco de desenvolver o câncer ou é somente o medo sem a necessidade. Então, às vezes, você tem uma família que tem mutação BRCA, vários casos, vários parentes que tiveram câncer, elas tinham mutação BRCA, mas a uma determinada paciente, você faz o teste nela e ela não tem mutação BRCA. E aí, se ela não tem a mutação BRCA, ela não tem o risco, então não haveria necessidade de retirar a mama profilaticamente. Lembrar porque tirar uma mama só pelo medo, você não está trazendo benefício para ela, você está trazendo muitas vezes uma mutilação, tá? Então, profissional de saúde, o médico, tem que ter muito pé no chão, conversar bem com as pacientes. Elas chegam muitas vezes, chegam para a gente no consultório muito fragilizadas, aterrorizadas. Muitas vezes, são vários casos, são irmãs. Eu tenho uma irmã, tem 3 irmãs, as 3 irmãs tiveram câncer de mama, as 3 morreram, falta só eu ter. Muitas vezes já chegam assim, sabe? Então, só por causa do medo, a gente vai fazer uma mastectomia, tá? Eu sei que existem dificuldades, um exame desse, um teste desse de mutação não é um teste barato. Planos de saúde, alguns cobrem o exame, o SUS, muitas vezes, as pacientes que conseguem através de pesquisa, quando fazem parte de grupos de pesquisa, mas não é um exame de fácil acesso para toda a população. E aí acaba dificultando a decisão, muitas vezes, de você ter que fazer uma cirurgia dessa,
A paciente, muitas vezes, você vê vários casos na família, o próprio profissional de saúde sente o medo pela paciente também, mas às vezes fica de mãos atadas. Existem exceções, é claro, muitas vezes que a gente acaba levando casos para mesas redondas, discutindo em mesas redondas, com o consentimento da própria paciente, e algumas exceções acaba sendo feito o procedimento. Mas, assim, de forma geral, é isso, sabe? O risco está muito mais ligado a essas mutações de alto risco, certo? Realmente, receber um diagnóstico com casos familiares deve ser algo muito angustiante. Eu imagino toda a ansiedade que realmente assola essas mulheres. Então, em relação a isso, há alguma indicação específica de procurar atendimento ao mastologista em casos familiares? Sim. Na verdade, assim, pacientes que têm histórias familiares muito fortes, assim, geralmente desperta interesse da própria família realmente procurar um especialista, tá? Então, primeiro, a gente pede que, geralmente, a paciente, ela procure tentar entender o que está acontecendo na família, porque, às vezes, elas chegam também meio desorientadas, sem saber direito o que é que tipo de câncer está acontecendo na família. Pô, acontece demais, doutor, na minha família está cheio de câncer. Aí vem no consultório, e aí vai conversar e tentar entender, não, minha irmã teve um nódulo benigno, meu pai teve um câncer de pulmão, e meu tio teve câncer de pele. Então, acaba aqui a gente vendo que são tumores que não têm muita relação com câncer de mama, no caso, e não aumentaria risco. Então, a gente pede assim, os pacientes percebem muitos casos, assim, procure o médico, tentar entender um pouquinho se realmente esse risco está associado, e as pacientes devem estar fazendo as avaliações de rotina sempre, porque muitas vezes, como eu falei no primeiro podcast, a prevenção, os cuidados precoces são essenciais. Então, às vezes, não esperar, a gente não quer esperar que os sintomas apareçam, sabe? A gente fica assim, a paciente chegar no nosso consultório com 60 anos, dizendo que fez a primeira mamografia. Tá, parabéns, fez a mamografia, mas a gente queria muito que tivesse tendo cuidado desde o começo, muitas vezes para não pegar despercebido, né, pegar despreparado, a gente pegar um tumor no estágio, às vezes, avançado, porque não estava fazendo os exames de rotina, sabe? Então, manter o programa de rastreamento, tá aí aos postos de saúde, conversar com o médico do posto, com o seu médico do consultório, pedir para fazer mamografia anualmente, e aí sim, baseado nas alterações dos exames, se necessário for, encaminhar ao especialista, ao mastologista, para poder dar o seguimento com a investigação e com o tratamento, tá? Pronto, doutor Márcio, durante o Outubro Rosa, a gente vê muitas informações, e algumas delas são meio confusas, acabam chegando de uma forma meio errada para a população. E uma pergunta que nos foi feita é acerca do autoexame. Foi perguntado se ele pode e deve substituir a mamografia ou a ida ao médico. Você pode falar sobre isso? Sim, pessoal. O autoexame é um exame extremamente importante. Na verdade, assim, o que acontece é que ao longo dos anos, a gente tinha muito medo, porque a população havia uma tendência de tentar substituir pela mamografia, que aí não dá certo. O que acontece? O autoexame é o ato da mulher se palpar, pegar, tocar, apertar, tá certo? É o ato dela se conhecer, o autoexame é se conhecer. Palpar um lado da mama, palpar o outro, palpar a axila e perceber as diferenças, as imperfeições, o que para ela é normal desde a adolescência, o que mudou com o envelhecimento, mas o autoexame é se conhecer, é autoconhecimento. Então, aquela mulher que faz o autoexame, ela está um passo à frente. Ela, com certeza, porque ela se conhece, ela percebe. Então, é aquela mulher que um dia ela vai dizer, doutor, minha vida inteira eu era assim, quando eu percebi aqui, que eu passei o dedo aqui, isso aqui não tinha. Pronto, isso aí é extremamente importante. O autoexame, ele permite que coisas que muitas vezes no exame físico, até pelo próprio profissional de saúde, às vezes vai passar despercebido. A paciente que se conhece minuciosamente, ela está um passo à frente. Mas aí você me pergunta, mas ele substitui a mamografia?
que é o exame que hoje é escolhido como o principal exame para detecção precoce do câncer de mama? Não, gente, o autoexame ainda não substitui, não tem como substituir a mamografia. A mamografia é um exame que consegue detectar, muitas vezes, o câncer de mama em um estágio tão inicial, que a gente tem, às vezes, apenas uns pontinhos brancos da mama, pequenos, impalpáveis, extremamente pequenos, e aqueles pontinhos ali, muitas vezes, já é o câncer na fase inicial, que a palpação não percebe, os dedos não percebem. Então, aí você me diz, doutor, então é melhor tratar um câncer que nem dá para palpar ainda, porque é tão pequeno, ou melhor tratar um câncer que já é palpável? É claro que quanto mais cedo a gente detecta, melhor. A chance de cura em câncer, ela aumenta com quanto mais precoce a gente tem um diagnóstico. Então, se você tem um diagnóstico muito precoce, você aumenta demais essa chance de você fazer um tratamento menos agressivo. Muitas vezes, mulheres perdem o seio porque foi detectado no estágio onde o tumor já está bem espalhado da mama. Palpou, percebeu no toque, percebeu no autoexame. Tudo bem, vamos ter que tratar. Mas se estivesse fazendo um exame precocemente, fazendo exame anualmente, uma mamografia, por exemplo, ela deveria, muitas vezes, detecta no estágio ainda inicial, e ali a gente pode atuar, já entrar com um tratamento muito menos agressivo, muitas vezes não se precisa retirar o seio, não há necessidade de tirar a mama por causa disso. Então, o autoexame, ele é importante, sim, mas ele não serve como substituição. No passado, se fazia muitas campanhas na televisão, autoexame para lá, autoexame, e parou um pouco de fazer aquela divulgação extrema, porque a população acreditava que uma coisa substituía a outra, e aí não dá certo, não é para substituir, é para trabalhar junto, trabalhar em conjunto, tá? Então, ainda sobre enfim, a desinformação e às vezes o acúmulo de informações, né, durante, por exemplo, no período em que a gente está inserido, do Outubro Rosa, surgem, assim, muitas dúvidas, principalmente pelo desconhecimento, né, das causas e dos fatores de risco que a gente já conversou no podcast passado. E uma pergunta muito recorrente é sobre traumas na mama. É possível um câncer de mama ser originado de uma batida, de uma pancada, ou, enfim, de um trauma na mama? Não. Na verdade, o câncer de mama, como eu expliquei no primeiro podcast, é um defeito na célula, um defeito genéticozinho, é um defeito genético. A célula da mama, ela está doente, ela está crescendo, multiplicando de forma desordenada, e uma pancada, um trauma, um murro, uma pancada, um encosto bateu na parede, isso não vai gerar esse tipo de defeito na célula da mama, então isso não vai gerar um câncer. Então, até se fosse assim, mulheres não jogavam vôlei, mulheres não jogavam handball, mulheres não lutavam boxe, nem jogavam karatê, porque senão todo mundo ia ter câncer de mama, tá certo? Então, é importante que isso aí são coisas que se passam pela cultura. A gente escuta, ouve dizer, vem no consultório da gente, as pacientes comentam que o tumor apareceu depois de uma pancada. Então, até comentar casos interessantes em cima desse contexto, no consultório da gente, muitas vezes, esse tipo de abordagem acontece demais, e elas chegam muitas vezes para a gente assim, é curioso, Dona Maria, como é que isso aqui apareceu? A gente já vê que muitas vezes vai conversando e já percebe que ela tem um tumor na mama, às vezes enorme, que está aguardando aquele tumor já há alguns anos, e a família não tinha percebido, e um certo dia a família percebe, porque aquele tumor está com mau cheiro, ou porque está crescido demais, a família percebe e resolve levar a paciente para o consultório. E aí a gente pergunta, e isso aqui como foi? E aí elas dizem assim, foi depois da pancada, foi uma pancada que eu tive. E aí você pergunta, e que pancada foi essa? Aí a história vem, eu tinha 12 anos, aí a bicicleta bateu. Então, para você entender que muitas vezes são histórias desconexas e que não tem nada a ver, mas só porque é cultural, então as mulheres tentam associar que foi a pancada que gerou, sabe? Então, é demais, assim, do contexto geral, quando você vai ter essa abordagem, conversar com os pacientes, tem isso.
Assim, existem também outras situações, outras barreiras que a gente encontra em relação a dificuldades que a gente encontra, às vezes, para detectar, às vezes, numa anamnese ou uma conversa, ou então, por que essas pacientes demoram tanto, às vezes, para vir para o consultório. Como eu comentei, né, uma senhora dessas que muitas vezes chega, demora 2, 3 anos para vir para o consultório, para vir para uma avaliação médica, e às vezes só veio porque um familiar percebeu e aí decidiu trazer a paciente para a gente. E aí a gente vai tentar entender, às vezes, um pouquinho o que está acontecendo na cabeça delas. O que é que a gente vê? Pacientes que têm vergonha do próprio corpo, que muitas vezes não têm o hábito de se palpar, aquele o oposto do autoexame, né? As pacientes que não têm o hábito de se palpar, de se tocar. Infelizmente, pessoal, existe isso. Algumas mulheres têm vergonha do próprio corpo, não pegam no seio, não tocam no seio, só quem toca é o médico delas ou o marido delas, né? Elas não vêm, não procuram o médico por medo de encontrar alguma coisa, sabe? Então, às vezes, o medo de encontrar, ela já sabe que tem alguma coisa estranha, mas o medo de ter um diagnóstico faz com que elas não saiam de casa para tentar investigar, sabe? O medo. Outra coisa que a gente vê muito nessas pacientes é o medo de sair da rotina de vida que elas já estão acostumadas. Elas têm a vidinha delas todo dia, levanta cedo, bota a comida do marido, bota a comida das galinhas, e aquela vidinha que tem todo dia, e sabe que enquanto está lá, o tumor está na mama, mas ainda não está afetando, e aí vamos mais um dia, e vamos mais um dia, e até que, assim, não quer, sabe que se uma vez tiver um diagnóstico, sabe que vai ter que fazer um tratamento, uma cirurgia, uma quimioterapia, isso vai tirar elas da rotina. Então, isso faz com que elas fiquem em casa e atrasa muito mais o tratamento. Tá? Existe um medo de perder a mama, é um dos motivos também que elas não nos procuram, né? Existem outras prioridades na família, por exemplo, acontece demais o caso delas, o marido está doente, e elas vêm para o nosso consultório dois anos depois, eu tenho um tumor há 2 anos na mama, faz 2 anos que eu tenho isso aqui, mas meu marido estava doente, eu tive que cuidar dele. Agora que ele faleceu, ou agora que ele ficou bom, agora eu decidi me cuidar, sabe? E aí chega com um tumor volumoso na mama. Existe a questão financeira, sabe? Que também as pacientes têm dificuldade para fazer um exame, às vezes a dificuldade para pagar um exame, para pagar uma consulta, para conseguir um transporte, para pagar um remédio, tá? Então, isso é uma coisa que também é uma coisa que atrapalha bastante. A falta de informação, a gente sabe que nós vivemos numa geração onde a informação está na mão, né, na palma da mão, no celular. Mas, infelizmente, não é realidade para a maioria da população, que tem um celular, às vezes, na mão ali, mas não sabe, a informação está lá, mas não sabe chegar à informação, tá? E isso atrapalha. E, por último, tem as fake news, né, que atrapalham demais também, sabe? A gente orienta, mas sempre tem alguém botando a carrocinha virada para trás, para tentar atrapalhar. Então, cabe a gente trazer informação, tentar orientar. E é esse o objetivo também do podcast, né? Essas histórias realmente são bem tocantes e verdadeiras. A gente que tem essa oportunidade de acompanhar o senhor e os outros médicos no G1, a gente sabe que essas histórias são muito recorrentes. E a minha próxima pergunta, que é a última, a gente queria até uma mensagem de força e até uma mensagem do senhor, que a gente sabe que as suas pacientes são apaixonadas pelo senhor. Descobri o câncer, e agora? O que é que eu faço? Certo. Primeiro, procurar a assistência médica, né? Assistência na área da saúde, seja onde for, seja onde for você vá morar, onde você more, que seja no interior, que seja na capital. A gente tem que se apoiar em outras pessoas, pedir ajuda, pedir orientação. Então, descobri que tem um tumor, devo procurar assistência médica, se for para começar, começa pelo postinho de saúde, pedir para o médico examinar, avaliar, se for necessário pedir biópsia disso aí, que é a biópsia que vai dar o diagnóstico definitivo do câncer de mama. Uma vez direcionada para fazer a biópsia dessa lesão, desse nódulo,
desse tumor, aí pedia encaminhamento para os serviços de oncologia. A gente está falando aqui de Fortaleza, aqui do Ceará, então existem vários serviços de oncologia aqui, vai ser direcionada muitas vezes para o serviço onde vai ter mastologista, vai ter oncologista, radioterapeuta, serviço assistente social, fisioterapia. O tratamento do câncer é um tratamento multidisciplinar, tá? Então, às vezes as pessoas, o tratamento vai fazer só cirurgia, só a quimioterapia, é um tratamento multidisciplinar. O câncer de mama, ele envolve muito, ele envolve família, envolve tudo, sabe? Então, como eu falei para vocês, as dificuldades que a gente tem, as prioridades que as pacientes têm, a paciente saber que tem que fazer uma dose de quimioterapia, mas não posso ir fazer a quimioterapia hoje porque eu tenho que receber o meu dinheiro, que vai sair hoje também, eu tenho que ir para o banco receber o dinheiro, entendeu? Então, existe esse tipo de coisa. Então, a gente sabe que o acesso vai depender de vários fatores. Então, tem um câncer, deve procurar assistência médica, começar, que seja um enfermeiro lá da sua cidade, do seu postinho, mas começar a procurar o sistema de saúde, e aí vai ser direcionado, e através de encaminhamentos até chegar no especialista. O paciente que tiver acesso à consulta, a uma consulta particular, ao convênio, marcar a consulta com seu mastologista para iniciar o processo de investigação e direcionamento do tratamento. Para finalizar, eu acho que queria mandar uma mensagem de fé, de força para todas as mulheres que estão enfrentando essa barra. Não é fácil, tá? O tempo inteiro a gente lida com esse tipo de diagnóstico e a gente precisa realmente se aproximar das nossas pacientes, a gente precisa conversar, entrar um pouquinho na cabecinha delas, no coração delas, para a gente dar força, fé e coragem para enfrentar o tratamento. A gente sabe que a gente tem muitas pacientes vitoriosas, graças a Deus, muitas mulheres vitoriosas, perdemos muitas amigas nesse caminho, nessa nossa jornada, que certamente estão hoje melhores que nós, cuidando da gente de alguma forma, tá? Então, mas o que eu deixo aqui é uma mensagem de força, de fé e de luta, porque nessa batalha a gente entra aqui como guerreiro também, para ajudar, tá? É isso. Tomás, muito obrigada por essa mensagem. A gente sabe que, enfim, receber o diagnóstico, o tratamento, tudo é um percurso muito difícil, realmente, é medo, é ansiedade, são muitas coisas que assolam, né, essas mulheres. Então, a gente tem que estar aqui justamente para passar essa mensagem de não desistir, de continuar a lutar, e também ver o câncer de mama não como uma sentença de morte, né, mas como mais uma batalha das muitas que a gente vive. Então, a gente fica por aqui. Agradecemos a participação do Dr. Márcio, que nos trouxe muito conhecimento e humanidade sobre esse tema tão importante. Nossa dica é previna-se. Vá ao médico, siga tudo que o doutor falou, faça a prevenção, a mamografia, o exame das mamas. Câncer de mama é um assunto muito sério e que deve ser levado com a seriedade que ela detém. E citando uma frase belíssima do nosso orientador, do Dr. Luiz Porto, a prevenção é um ato de resistência, então que a gente resista e continue resistindo e lutando. Muito obrigada para o Dr. Márcio e, claro, você também que está nos escutando. Essa batalha é uma batalha de todas nós, mulheres, e de todos nós, né? O outubro pode até ser rosa, mas o ano inteiro ele precisa ser de prevenção. Então, a gente quer trazer essa mensagem, a gente quer agradecer mais uma vez ao Dr. Márcio e dizer para você até o próximo episódio. Não esqueça de nos seguir no Instagram, @GeonLiga, e para mais informações sobre o GeonCast, sobre outros temas, nos siga no Instagram e continue a assistir o podcast. Muito obrigada!